Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Hoje nós vamos ver uma questão envolvendo estimação por máxima verossimilhança e vamos ver a resolução de uma questão do concurso para a Prefeitura de Fortaleza, realizado em 2015. Antes de continuar, eu já peço para você deixe aquela curtida e inscreva-se no canal, porque você sabe que quanto mais interação, mais conteúdo para você. O enunciado era o seguinte: considere x1 até xn variáveis aleatórias independentes com distribuição de Poisson. Qual a variância assintótica do estimador de máxima verossimilhança de raiz de μ, onde μ é o parâmetro dessa distribuição de Poisson? As opções do enunciado são as seguintes: 1 sobre 4n é elevado à média amostral, 1 sobre 2n e 1 sobre 4n. Veja que temos aqui uma questão bastante interessante envolvendo a estimação por máxima verossimilhança de uma função do parâmetro da distribuição de Poisson. Então, vamos relembrar o procedimento de estimação por máxima verossimilhança e resolver essa questão detalhadamente. Bem, na estimação por máxima verossimilhança, nós queremos estimar um vetor de parâmetros ou um parâmetro μ, né, de uma função de probabilidade ou uma função densidade de probabilidade, que são representações teóricas da população em estudo. Ora, para tanto retira-se uma amostra x1, x2 até xn dessa população, obtém-se a função de verossimilhança. Veja que, antes de tirarmos a amostra, temos aqui variáveis aleatórias. A partir do recolhimento da amostra, x1, x2 até xn passam a ser valores conhecidos, constantes. O que temos, então, é uma função que deverá ser maximizada, uma função de μ, dada uma amostra observada. Vamos revisar um pouco de logaritmos. Você sabe que logaritmo de um produto x1 vezes x2 é igual à soma dos logaritmos individuais. Esse procedimento pode ser generalizado para um produtório de x1, x2 até xn. O logaritmo desse produtório é exatamente igual à soma dos logaritmos individuais. Você pode provar isso aqui por indução. Ora, sabemos ainda que o logaritmo de um quociente é igual logaritmo de x1 menos logaritmo de x2, aqui no caso do quociente entre x1 e x2. Ora, o logaritmo do produtório de xi elevado a k pode ser reescrito dessa maneira e, finalmente, nós teremos que isso é igual ao k vezes o logaritmo desse produtório, que será igual k vezes o logaritmo, o somatório dos logaritmos individuais. Essas são propriedades bem relevantes no estudo da máxima verossimilhança, uma vez que envolve aí o produtório de amostra aleatória de tamanho n, né? Digamos assim. Bem, temos ainda que o logaritmo natural de x é igual a y, se e somente se e elevado a y é igual a x. Com isso, o logaritmo de e elevado a x é simplesmente x. Isso é frequentemente usado nessas questões de estimação por máxima verossimilhança. Nós já temos aqui vários exemplos de estimação por verossimilhança no canal. Se você quiser ver outras questões de máxima verossimilhança, veja aqui no card todas as questões que já resolvemos envolvendo estimação por máxima verossimilhança. Bem, partindo então para a função de verossimilhança, temos o seguinte: L de x dado μ, estou usando aqui x para denotar x1, x2 até xn, vai ser exatamente o produtório
da função de probabilidade aplicada em todos os pontos amostrais, em toda a amostra. Usando as propriedades de potenciação, teremos este resultado. O logaritmo, a verossimilhança é dada por essa expressão. Uma propriedade bem comum nos diz que maximizar a verossimilhança equivale a maximizar a log verossimilhança. Futuramente provarei isso aqui para vocês no canal. Ora, a função de log verossimilhança é obtida simplesmente aplicando o logaritmo nessa expressão e vamos obter aqui, já usando todas as propriedades de logaritmos, veja que temos aqui um quociente, portanto teremos uma diferença de logaritmos e no numerador e no denominador aqui também temos produtos onde usaremos também as propriedades de logaritmo. Com isso, nós obtemos essa expressão para a função de log verossimilhança da distribuição de Poisson a partir de uma amostra de tamanho n. Obtendo a função score, que é dada pela derivada primeira da função log verossimilhança, temos o seguinte resultado. Derivando aqui em relação a μ, temos essa expressão. Vamos igualar a zero a fim de obter o valor do máximo, o valor que maximiza essa função de log verossimilhança ou a função de verossimilhança. Com isso, nós obtemos que o estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro μ da Poisson é dado pela média amostral. Ora, mas o enunciado pediu a estimação de uma função desse parâmetro. Um importante princípio da estimação por máxima verossimilhança diz que os estimadores de verossimilhança são invariantes, isto é, se você tem um determinado φ, que é uma função, nesse caso aqui, raiz de μ, por exemplo, o estimador dessa função é dado simplesmente pela raiz do estimador de máxima verossimilhança. Esse é um princípio muito interessante, é uma propriedade muito valiosa dos estimadores de verossimilhança, portanto, o estimador de raiz de μ é a raiz do estimador de máxima verossimilhança, que é dado pela média amostral. Mas nós estamos interessados na variância desse estimador de máxima verossimilhança. Portanto, vamos prosseguir aqui para obter essa variância. Bem, a informação de Fischer, um conceito importante aí da estimação com máxima verossimilhança, é dada pela derivada segunda da função score, a derivada segunda da função log verossimilhança. Isso é traduzido aqui exatamente por essa expressão. A informação é a derivada da função score ou derivada da função de log verossimilhança. Ora, temos então que a função score é dada por essa derivada e a informação de Fischer, né, é obtida a partir da derivada segunda da função de log verossimilhança, também chamada a primeira derivada dessa função de função score. Com isso, nós obtemos aqui essa expressão para a segunda derivada da log verossimilhança e a informação de Fischer é dada pela esperança dessa segunda derivada. Fazendo as continhas aqui, acharemos exatamente n sobre μ. Ora, lembre-se que, na verdade, aplicaremos a esperança aqui, né, nessa expressão, e a esperança do somatório de xi nos dá n vezes μ. O μ ao quadrado sai dessa esperança, já que μ é uma constante,
e aparece aqui. Finalmente, simplificando, temos aí a expressão para a informação de Fisher. E na teoria assintótica, nós sabemos que a variância do estimador de máxima verossimilhança é maior ou igual ao inverso da informação de Fisher. Se você tiver mais de um parâmetro, é claro, isso será uma matriz de informação de Fisher. Temos ainda que, no caso, se tivéssemos interessados em estimar μ, conforme aparece aqui, veja que a variância do estimador de máxima verossimilhança é exatamente igual à variância de uma Poisson, que é μ. Lembre-se que a esperança de uma Poisson é igual à sua variância. E pela dedução aqui, exatamente da aplicação de variância na fórmula da média, se fizermos aqui a variância de x barra, isso será a variância do somatório de xi sobre n. Essa expressão vai ser utilizada a propriedade da linearidade aí do operador da variância e obteremos exatamente μ sobre n, a variância da Poisson dividido por n. E isso é exatamente igual à informação de Fisher. Portanto, uma propriedade importante aí do estimador média amostral para o parâmetro μ de uma distribuição de Poisson é que ele atinge aquele chamado limite inferior de Kramer-Hall. Ora, isso aí é uma propriedade muito desejável do nosso estimador. Ainda na teoria assintótica, lembre-se que nós estamos interessados na variância desse estimador aqui. Nós temos que a informação para essa função do estimador de máxima verossimilhança é dada pela informação de Fisher obtida anteriormente, dividido pelo quadrado da segunda derivada dessa função que queremos estimar. Portanto, temos aqui a informação de Fisher n sobre μ e a derivada dessa função aqui, que é raiz de μ, é dada essa função, né? Derivada i elevada ao quadrado vai dar exatamente 1 sobre 4n. Portanto, a informação para a função g de x é 4n. Finalmente, temos que a variância dessa função é dada pelo inverso da informação, que é 1 sobre 4n. Esse resultado apareceu aqui no item A dessa questão. É claro que aqui estamos passando rapidamente por esses conceitos, né? Mas eu espero que fique claro aí para você os passos dessa resolução. E se você tiver interesse em 52 questões de estimação, 52 questões de propriedade dos estimadores, onde além dessa questão aí, você verá outras questões envolvendo as propriedades dos estimadores detalhadamente, entra em contato com o concurseiro estatístico pelo e-mail. Já lançamos no início de maio o volume 21, 52 questões estatísticas, envolvendo aí método da máxima verossimilhança, método dos mínimos quadrados e métodos dos momentos. E agora em junho lançaremos 52 questões de estatística com propriedade dos estimadores e também 52 questões de estatística envolvendo distribuições especiais. Você verá aí todas as propriedades da distribuição gama, distribuição Q quadrado, distribuição exponencial, distribuição normal, distribuição F, distribuição de Cauchy, distribuição T de Student e muitas outras. São 52 questões resolvidas detalhadamente que nos remetem àquele tópico que aparece nos editais chamado de distribuições especiais. É exatamente
essas distribuições que eu trarei no volume 23 da série de 52 questões de estatística. Portanto, estatístico, concurseiro, espero que tenha ficado claro. Deixo aí para você o meu grande abraço e até a próxima aula.